consegui estar mais cedo hoje aqui com vocês para fazer essa pequena fala, mas eu queria vir aqui desejar uma boa continuidade de curso para vocês, desejar uma boa energia, muitas inspirações. Para contextualizar um pouco, para explicar um pouco como esse curso nasceu, ele é fruto de uma parceria que eu acho muito interessante, porque a gente tem uma parceria constante, cotidiana ali com a DAF, né? Mas numa relação mais funcional. E esse curso ele foi pensado um desdobramento de parceria, né? Que é um desdobramento, uma parceria relativa a conhecimento, né? Como uma unidade, uma faculdade se relacione com diferentes setores da UERJ, no sentido de construção e de perpetuação, de legado também, de conhecimento também, e não apenas de uma relação funcional. Esse curso foi pensado a 4 mãos ali com a turma da DAF, com nossa equipe de professores. A gente utilizou os nossos networks de conhecimento para trazer o Marcelo. O Marcelo é um cracaço aí nessa área de licitação e de outros aspectos da gestão pública. Foi procurador da UERJ, ele tem um DNA da UERJ muito bacana. Ele tem uma coisa muito rara entre os advogados, que é um perfil acadêmico, né? Ele fez o mestrado, fez o doutorado na PUC, nessa área de gestão pública. Então, assim, a pessoa ideal que a gente encontrou ali na nossa carteira de relacionamentos ali, trouxemos o Marcelo. Detectamos e desenhamos lacunas de conhecimento junto ali com o pessoal da DAF, com a Márcia, com a Suelen. Então, detectou a lacuna, desenhou o curso, chamamos as pessoas, e é um pouco a maneira que esse curso foi pensado. A gente está pensando com SGP, com outros setores da UERJ, para continuar esse tipo de parceria relacionada a conhecimento, né? Detectando, trazendo pessoas. A faculdade de administração, ela tem um DNA para isso. Esse ano a gente está fazendo 60 anos como faculdade, né? É uma faculdade pioneira, uma faculdade que não só é antiga, né, mas é pioneira no sentido de que quando ela foi constituída como faculdade de administração, nem bem a carreira de administração estava definido como uma carreira consolidada, discernível. Hoje parece óbvio, né, que a gente tem economia, administração, contabilidade, as diferentes carreiras, né? Mas ela estava se definindo como carreira, ela foi pioneira nesse sentido. Depois também foi muito pioneira a FAF a montar o primeiro o primeiro mestrado em contabilidade do estado do Rio, ali no final dos anos 90. Então ela tem um histórico ali de pioneirismo, e é interessante que a gente esteja aqui trabalhando com todos os setores da UERJ de maneira transversal, horizontal. Então, é um pouco essa contextualização. A gente está pensando numa continuidade desse curso de licitação. É uma área que todo mundo tem interesse, que o conhecimento é muito útil. Então, a gente está pensando num desdobramento desse próprio curso em função de como se desenvolveram as aulas aqui com o Marcelo. São 2 turmas. A gente está montando cursos com outras áreas também. Então, é um pouco o contexto, e esse é o ambiente em que toda essa energia de cabeças aqui reunidas estão se inserindo e contribuindo, né? Desejo para vocês uma boa continuidade de curso, ainda no comecinho, muita inspiração, muita boa energia. Boa sorte aí, Marcelo. Conte com a gente aí para as próximas iniciativas, que a gente vai estar nesse front desenhando essas demandas de conhecimento dentro da universidade. Boa continuidade de cursos aí, pessoal. Muito bem, pessoal, vamos lá. Como eu mencionei para vocês, a gente está num processo de cada vez mais se aproximar do chão de fábrica. Falo brincando, porque a fase preparatória é uma espécie de chão de fábrica, apesar de ser envolver muito planejamento, é muito operacional também, a produção de documento, artefato, dá um trabalho danado. E a gente vai chegar lá ainda hoje, pretende sair daqui com o encerramento da licitação atendida. Então, temos que tocar a missão. Esse tópico
que eu tinha que ter apresentado antes de chegarmos no intervalo, mas é muito breve. A ideia é basicamente deixar a semente na mente de vocês. A lei traz 4 objetivos no artigo 11. Eu quero destacar aqui apenas 3, não que o 4º objetivo, no inciso 4º, não seja importante, que é a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável, mas eu realmente gostaria de chamar a atenção para o primeiro, que é reforçando aquela ideia da busca por uma boa combinação entre qualidade e preço, que realmente a lei está com essa proposta. Acho que o Congresso Nacional entendeu que não adianta comprar clips, né, caneta que não escreve, etc. Entendeu? Então, eu reconheço os desafios, eu sei que é difícil. Depende, inclusive, de uma mudança cultural e das práticas da organização, porque a gente vai ter que começar a ter a cultura de fazer o que a gente não gosta de fazer, que entre aspas, parecer chato na gestão contratual e falar, está errado, produto de má qualidade, a perda muito superior ao estimado, esse medicamento aqui não chega aos pés do concorrente do mercado, enfim. Todas as pessoas envolvidas, não só na contratação pública como um todo, né? Eu estou pensando aqui no planejamento, seleção, gestão, mas também as pessoas, os usuários, servidores públicos que são usuários destinatários finais desses produtos e serviços, têm que se envolver, têm que aceitar que se a gente quer produtos e serviços e obras de melhor qualidade, a gente precisa ser chato, essa é a expressão. Que, na verdade, eu poderia até usar uma expressão melhor, a gente precisa ser correto. Está ruim? Não vai atestar. Ou então, está ruim? Faz de novo, porque a lei obriga. Se entregou com um produto de má qualidade, uma obra de má qualidade, um serviço mal prestado, a lei obriga. Está previsto lá no artigo 116, 117, eu não me recordo agora. Mas o importante é o seguinte, essa regra não é que ela tenha passado a existir agora, sempre existiu, é que as nossas práticas administrativas, a nossa cultura é uma cultura avessa, né? Eu falo a nossa cultura de servidor público, eu também sou, tá, pessoal? A gente tem a dificuldade, às vezes, de colocar os dedos na ferida, entendeu? De se indispor, poxa, mas esse contratado aqui está com a gente há tanto tempo, especialmente nos contratos de terceirização, né? A gente sabe que as empresas, elas às vezes mudam PJ, mas as pessoas são as mesmas. E, a gente gosta das pessoas que estão ali com a gente, entendeu? O pessoal da cooperagem, o pessoal da limpeza, a gente cumprimenta todo dia, se diverte, conta piada e tal, e quando a gente vê, né, se a gente fizer o que tem que ser feito, pode resultar, sim, na troca do time que opera no nosso setor. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, né, o balanceamento aí entre ficar de bem com todo mundo ou assegurar que a gente vá efetivamente para frente. São escolhas, pessoal. Eu não estou falando que são escolhas fáceis, mas são escolhas que têm que ser feitas. A lei está impulsionando, a lei está dando a oportunidade de pensar na qualidade e preço em combinação, e não apenas no preço, tá bom? Tem uma decisão do TCU, que eu vou citar brevemente sem ler, é que desde 2014, eu sei que isso é antigo, isso não é novidade para ninguém, né? O fetiche do menor preço causa estragos, mas tem decisão do TCU até de 2014 falando, gente, a gente tem que largar essa busca incessante pelo menor preço a qualquer custo, que foi a expressão que ele colocou ali no final, que o acórdão colocou ali no final desse trecho que eu destaquei. Pensem nisso. E aí, o medo da mudança é compreensível. Para trabalhar o medo, o envolvimento do maior número de pessoas possível. Engajamento da alta administração, fazer o acordo com os russos, com o TCE, MP, enfim, isso o melhor mundo é possível. E eu até estava falando com uma colega aqui, a Patrícia, que eu vivenciei, durante 2 anos no Rio Previdência, de 2014 a 2016, eu vi o mundo possível do setor público que dá certo. Porque eu acho que eu dei muita sorte, assim, verdade seja dita, minha trajetória na PGE é uma trajetória de sorte, 80% de sorte, 20% de ocupações indesejáveis com contencioso de massa. Mas eu estou dando essa volta para falar o seguinte, no Rio Previdência, a minha sorte foi ter atuado como diretor jurídico depois de todo um trabalho de formiguinha e de muito esforço de várias gestões anteriores, ter chegado num ponto em que aquela autarquia parecia uma empresa no melhor sentido possível. As coisas simplesmente funcionavam. Tinha um serviço de atendimento para questões básicas de TI,
se tivesse uma necessidade para resolver algum problema, as coisas, é difícil explicar, é porque quando as coisas funcionam é até estranho, porque a gente não está acostumado a ver isso no Estado, né? Então, enfim, eu realmente acho que um outro mundo é possível, só que a verdade para a gente chegar lá, a gente precisa de um envolvimento que aconteceu no Rio Previdência, e foram 3 gestões diferentes para chegar no estágio em que eu dei a sorte de chegar, 3 gestões impulsionando e tomando decisões que faziam o quê? Incomodavam as pessoas. Por que incomodavam? Porque era parar de fazer o que estava sempre sendo feito e começar a fazer uma coisa diferente, entendeu? Parece mensagem motivacional, não é esse o meu ponto, não sou coach não, mas a verdade é essa, gente. As mudanças que produzem resultados valiosos, certamente não virão se a gente continuar fazendo o que a gente sempre faz, tá bom? Aqui eu trouxe, mais uma vez, deixar a sementinha na cabeça, para vocês que trabalham na fase preparatória e na fase da gestão contratual, lembrarem que a lei previu, no artigo 5º, e agora também reforçado pelo artigo 11, inciso 2, a importância do princípio, né, da competitividade e de como que a contratação pública, que tem a licitação, tem a ideia, né, inerente de concorrência, de competição, está associada também com a ideia de igualdade de participação. Então, tomem cuidado, que é um aspecto que é sempre contestado pelo controle, né? Criação de especificações que limitem a competitividade, todos aqueles aspectos que eu já mencionei anteriormente, beleza? Por fim, incorporando, né, aqueles conceitos, aquelas definições feitas pelo TCU, a lei, além de fazer as definições que estão no artigo 6º sobre sobrepreço e superfaturamento, a lei estabelece como um de seus objetivos evitar contratações com sobrepreço, que diz respeito ao momento de orçamentação e de contratação, e o superfaturamento diz respeito à execução contratual. O exemplo que eu tenho para fornecer para vocês é um exemplo lamentavelmente comum no Brasil, asfaltar, né, fazer asfaltamento. O que é comum, como é que é o superfaturamento? Eu vou asfaltar, sei lá, centenas de quilômetros de rodovias, e aí eu faço a mensuração 1 milímetro, 2 milímetros, afirmando que havia mais, sei lá, o contratado era 5, eu pedi 5, o contratado entregou 3 milímetros, mas eu atesto a entrega de 5. Isso parece pouco, milímetro, né? Mas se você colocar na extensão da rodovia inteira, vai resultar em milhões, né, num rombo de milhões no contrato, né? E o superfaturamento é isso, diz respeito à execução contratual. É a obra que está com os aspectos qualitativos inferiores ao que foi estipulado no projeto básico, no projeto executivo, por exemplo. Isso está na própria definição. A definição legal estabelece, a definição dá 3 exemplos. Eu dei 2 aqui. Jogo de planilha também resulta em dano ao erário, né? O jogo de planilha consiste no projeto da obra, que é contratada por menor preço global, porque quando você contrata a obra, você não contrata tijolo, cimento, liga metálica, sei lá, você contrata o resultado final, né? Uma inovação no ambiente, fruto de um trabalho, né, da ação humana. O jogo de planilha consiste no seguinte: você tem, dentro do menor preço global, você tem também os custos unitários estimados, e alguns custos unitários que são mais caros do que os outros. E aí, o problema, né, da diferença do conhecimento que o setor público tem de como executar uma obra e o conhecimento que o empresário tem, porque o cara é engenheiro, né, tem um time de engenheiros, ele sabe muito bem quanto vai custar e quanto vai precisar. Então, ele vai, faz uma proposta e aí começa a pedir ajustes contratuais para aumentar os quantitativos referentes aos itens mais caros e reduzir os que são mais baratos. Superfaturamento. Às vezes, o jogo é de cronograma. O cara estabelece um cronograma de execução da obra e começa a executar as partes mais caras, chega na parte mais barata, abandona a obra. E é contra isso que a legislação está tentando lutar agora, entendeu? Por isso que eu deixo essa sementinha aí na cabeça de vocês para pensarem. É muita coisa para pensar, sendo muito franco. A gente tem que trabalhar com vários pratinhos mentais ao mesmo tempo, mas tudo é uma questão de investimento, né, na nossa própria capacitação. Esse teria sido o intervalo. Agora a gente vai então entrar na nossa quinta parte. A gente vai falar rapidinho disso aqui, porque como já estamos com 10 para 1 da tarde, eu tenho que liberar vocês 1 da tarde, eu vou passar rápido nessa questão de direito intertemporal. Para quem... é verdade, eu falei 10 para 1. Desculpa, gente. Não, eu li certo. Eu pensei, falta 1h10, mas eu falei errado, foi só isso. Mas obrigado.
para quem não é do direito, o problema do direito intertemporal é uma forma que o direito brasileiro tenta encontrar para solucionar as dúvidas que podem surgir da sucessão de leis no tempo. A Lei 8666 foi sucedida pela 14.133 e isso pode trazer problemas, especialmente porque a própria nova lei estabeleceu a chamada convivência entre os sistemas. Ela não revogou de imediato a lei antiga, provocando, então, a existência de contratos administrativos com base na lei antiga até o final do ano passado, e a existência também agora, para quem pôde experimentar, não foi o caso do Estado, mas para quem pôde experimentar, a existência também de contratos com base na nova lei, no mesmo ente federativo. Então, a gente vai ver 5 problemas, por todos eles vai passar de maneira muito rápida. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, mas a minha intenção é já começar a entrar na parte da fase preparatória, que é o próximo item, tá? Então, as disposições transitórias da lei estão nos artigos 190, 191 e 193. E o primeiro problema que a gente pode se perguntar é o que acontece com os contratos celebrados com fundamento na Lei 8666. E ainda que a nova lei não tivesse colocado uma solução para isso, mas colocou, a gente sabe que o contrato é uma espécie de, no direito, para quem conhece, é um ato jurídico perfeito, ou seja, uma lei posterior não pode interferir num contrato. Então, a solução já está dada pela própria Constituição, no artigo 5º, inciso 33, e nessa expressão latina aí chamada tempus regit actum, que diz basicamente que o que rege o ato jurídico, o contrato, é a lei vigente ao tempo, mas o artigo 190 resolveu esse problema. O contrato segue totalmente o regime da 8666. Todos os desdobramentos contratuais possíveis. Então, assinei o contrato em junho do ano passado, termo aditivo, Lei 8666. Gestão e fiscalização, não só a Lei 8666, como o decreto da gestão e da fiscalização vigente à época da Lei 8666. Sancionamento, fiscalização que resulte em sanção, regime sancionatório vigente à Lei 8666. Causas de extinção contratual são aquelas vigentes na Lei 8666 e assim sucessivamente, tá bom? Não há grandes controvérsias geradas nos contratos antigos, tá? Segundo problema, o que acontece com licitações ou processos de contratação direta iniciados até 29 de dezembro de 2023? Essa pergunta está mal formulada, na verdade, porque quando a medida provisória veio prorrogar a vigência da Lei 8666, veio estender o prazo de coexistência das leis, lá na Lei 14.133, essa medida provisória tentou fixar qual seria o marco, o ato processual da contratação pública que seria divisor de águas. E ali tinha se estabelecido a publicação do edital. Então, assim, editais publicados até uma certa data resultariam em contratos e desdobramentos contratuais vigentes com o regime anterior. Só que a medida provisória, como eu falei para vocês, ela perdeu a eficácia, não foi aprovada. Aí ficou um texto sem definição. E aí o decreto estadual 47.680, que é o decreto que tratou do regime e do sistema da contratação, num primeiro momento o Compras-Gov e depois o SIGA, ele estabeleceu qual era ele copiou a decisão anterior de marco temporal. Então, os editais publicados até 29 de dezembro de 2023, eles vão resultar, se forem bem-sucedidos, resultarão em contratos administrativos com o regime jurídico da Lei 8666 e todos os desdobramentos contratuais que eu já mencionei aqui. Tá bom? Gestão, fiscalização, aditivos, sancionamento, extinção, causa de extinção e tudo mais, tá bom? Não há dúvida quanto a isso. Outra questão. E com as atas de registro de preço? Também temos uma resposta que está no decreto do sistema de registro de preços vigente atualmente, que é o 48.843. Poderão ser utilizadas tranquilamente. E aí a pergunta é, e se eu fizer um edital de registro de preço até 29 de dezembro de 2023? Publiquei o edital no dia 29. Pode? Pode. E gera todas as consequências que eu falei até agora. Então, todos os desdobramentos do regime de registro de preços serão aqueles relacionados à Lei 8666 e o decreto do SRP, que é o mencionado aqui, o 46.751 de 2019. Então, forma a ata. Olha que coisa interessante. Vamos supor que eu tenha publicado o edital em 29 de dezembro, para a formação de uma ata. Eu assinei o contrato, sei lá, o procedimento competitivo demorou mais do que o desejável, eu assinei a ata em abril de 2024.
e essa ata com vigência de 12 meses, ou 6 meses prorrogável por mais 6, por exemplo. Então, a ata está valendo até 2025, abril de 2025. Nada impede, se o caso for de serviço continuado do artigo 57, inciso 2, né, se o que foi registrado é um serviço continuado, nada impediria a assinatura de um contrato com o regime da Lei 8666 em abril de 2025, com possibilidade de prorrogação até abril de 2030, tá bom? Por isso que a gente não pode jogar fora totalmente a Lei 8666. A gente vai ter que trabalhar com os contratos que estão em vigor no momento aqui na UERJ. Eu tenho certeza que há centenas de contratos com base na 8666. E o que vocês vão fazer é seguir o regime anterior inteiramente, porque a lei veda a combinação de regimes, por exemplo. Tem um texto expresso na nova lei. Beleza? Tudo certo? O quarto e penúltimo problema é o da possibilidade de adesão a atas de registro de preço após a revogação. Então, aconteceu o seguinte: eu formei a ata em, outubro do ano passado, e a ata vai duração de 6 meses, eu posso prorrogar por mais 6, por exemplo, e aí chegou em outubro de 2024, e eu quero fazer uma adesão. Eu não sou órgão participante, eu não participei da intenção de registro de preços iniciada pela CEPLAG, por exemplo. Aí eu posso fazer a adesão? Pode. Tá? A resposta aí bem direta também. As entidades não participantes, elas podem aderir. Ela pode utilizar a ata, né, desde que satisfaça, desde que a adesão esteja de acordo com as condições estabelecidas no decreto anterior de registro de preço, é possível a adesão. Então, eu acho que isso é muito útil de vocês saberem, porque sempre acontece, mas volta e meia acontece, de vocês terem uma necessidade administrativa que seria muito conveniente não depender da contratação pública, mas que não cabe em dispensa nem inexigibilidade. Aí a gente faz aquela pesquisa nos órgãos para ver se tem alguma ata em vigor. Se for ata do regime anterior, pode aderir sem problemas, tá bom? E para fechar, desculpa pessoal, depois, o quarto dia de aula, a voz começa a falhar. Quinto problema e último, para a gente já começar a entrar na fase preparatória, o que acontece nos casos em que exijam republicação. A gente sabe que quando o edital é publicado com incorreções, se essas incorreções resultarem em modificações que possam afetar a apresentação das propostas pelo licitante, a gente vai ser obrigado a reabrir prazo para apresentação, etc., tem que republicar. Aí a dúvida é, tá bom, eu fiz na correria, aí publiquei no dia 29 de dezembro do ano passado um edital com várias incorreções que eu sabia que ia precisar alterar e republicar. Qual é a consequência jurídica? Aí, aqui, embora eu tenha colocado uma resposta, digamos assim, única, sendo bastante favorável à utilização do regime antigo, eu imagino que seja possível alguém tentar desdobrar isso aqui da seguinte maneira: olha, se as alterações forem de pequena monta, é possível a republicação e seguir o regime antigo, mas se as alterações resultarem, por exemplo, na transformação, na transfiguração de todo o edital, não seria possível. Eu conversando com alguns colegas da Procuradoria sobre esse assunto, eu não consigo enxergar motivo malicioso para gestor nenhum fazer essa correria e tentar publicar o edital. Eu acho que a correria e eventual publicação de um edital com incorreções é mais resultado de poder continuar fazendo o que sempre fez, porque a gente já sabe manejar, né, o regime anterior, do que simplesmente alguma intenção maliciosa. Então, sinceramente, eu não vejo problema, mas reconheço que podem existir opiniões diferentes sobre essa solução, beleza? Bom, pessoal, agora, para a gente continuar, antes de prosseguir, alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Tudo certo? Tá, beleza, então. Então, agora vamos fazer aqui uma aproximação do negócio, da primeira etapa, né, da contratação, que é a primeira, planejamento e preparatória, né? E a gente primeiro precisa entender que planejamento que foi consagrado na nova lei, junto com governança, junto com gerenciamento de processos, gestão por competência, faz parte do campo da gestão. Então, não é exatamente um conceito jurídico, não é uma coisa típica como um contrato, por exemplo, que é um conceito tipicamente jurídico, uma tradição milenar. Então, o planejamento foi inserido, foi absorvido pela nova lei no artigo 5º, e a gente tem que entender que dentro da gestão ele tem um certo sentido, que é o sentido de gerenciar as nossas relações organizacionais com o futuro.
planejar a atividade é basicamente saber o que eu preciso fazer, aonde eu quero chegar e estabelecer quais são os meios apropriados, né? Os meios adequados e necessários para chegar lá. No campo da gestão, é muito comum se falar na figura do planejamento estratégico, que cada vez mais, né, faz parte do linguajar da gestão pública do Estado do Rio de Janeiro, que consiste nessa mesma ideia de delinear, né, estabelecer as relações da organização com o futuro, mas está comumente associada à definição de 4 conceitos. A definição da missão da organização, né, para que ela serve, por que ela existe, a definição de uma visão de futuro, como ela se imagina, vista por si e pelos outros do mercado, ou pelo menos dos usuários do serviço público, como ela imagina ser vista daqui a, 5 anos, por exemplo. Além disso, diz respeito à definição dos valores organizacionais, quais são os princípios que norteiam as práticas, a cultura da organização, e por fim, né, quais são os objetivos que vão contribuir para chegar a essa visão de futuro. Então, esse processo de planejamento estratégico, a gente pode pensar aqui no campo da UERJ, por exemplo, ele pode ser, digamos assim, esquematizado dessa maneira aqui. A universidade, né, por meio da sua alta administração e pela reunião do corpo de funcionários, se reúne e tenta fazer uma espécie de diagnóstico do olhar para o passado e pensar no futuro, imaginar um futuro e estabelecer o que a gente chama de diagnóstico institucional. Com base nesse diagnóstico institucional, aí o papel da alta gestão é evidente, da alta administração, passam por um processo de tomada de decisão, que consiste no delineamento, né, desses objetivos, dessa missão, visão e valores, e os objetivos estratégicos, né, que está necessariamente ligado a uma forma de realizá-los. Um dos produtos desse processo de planejamento estratégico é o chamado mapa estratégico. Eu não trouxe nenhum exemplo aqui. Quando eu fiz uma apresentação parecida com essa na Procuradoria, eu botei o mapa estratégico da Procuradoria para exemplificar, mas acho que vocês conseguem imaginar, é uma série, um encadeamento de fluxo de ideias, né, envolvendo tanto as áreas de sustentação da universidade quanto as áreas finalísticas, todas elas calibradas para realizar esses objetivos que levam à visão de longo prazo. Esses objetivos estratégicos, eles são desdobrados, né, são tornados mais específicos nos diversos níveis da organização, até chegar no chão de fábrica, digamos assim. E aí o processo da alta administração é de realizar a liderança, que está conexo, né, um conceito conexo ao conceito de governança que foi introduzido na nova lei, está previsto no artigo 11, parágrafo único, por exemplo. O 11 fala dos objetivos, que eu mencionei para vocês, e aí o parágrafo único fala que é missão da alta gestão da casa adotar as medidas de definição da estratégia, de liderança e de impulsionamento, né, de toda a organização para a realização dos objetivos. Por isso que agora, eu só trouxe isso, pessoal. Pode parecer extremamente desconectado com contratação pública, mas eu só trouxe isso porque mostra que a lei está mandando, digamos assim, né, o legislador está exortando, mandando em exagero, mas está convidando a alta administração a pensar sobre a própria organização e pensar em como as contratações públicas podem contribuir para a realização dos objetivos que a organização estabelecer para si própria no longo prazo. Todas as entregas feitas pelos setores, aí, né, mobilizando recursos financeiros, materiais e humanos, né, nesse retângulozinho aí, todas as entregas em termos de produtos e serviços têm que estar destinados a contribuir para a realização dos objetivos da organização, num processo contínuo de PDCA, que é o ciclo de planejamento, execução, controle e avaliação dos resultados. A contratação pública deixou de ser só uma mera atividade rotineira das organizações públicas para se transformar em algo extremamente importante. E faz sentido pensar nisso, porque embora aqui no Brasil não ocorra, a extensão a gente não tenha chegado até lá, se a gente parar para pensar, existe uma quantidade gigantesca de coisas, de atividades administrativas que a gente terceiriza, que a gente faz execução indireta. Pode chegar no extremo, tem um exemplo que eu encontrei no Manual de Direito de Contratação Pública Português, quando eu fiz uma pós,
online lá em Portugal, que falava que até gestão de presídio era terceirizado, era contratado via PPP, parceria público-privada. Então, a gente vai do clipe de papel ao foguete, né, lá na base de Alcântara, que certamente depende de contratação pública. Ou a gente imagina que a administração pública federal tem uma indústria siderúrgica para cuidar do aço que constitui o foguete nacional. É terceirizado. Então, a gente é altamente dependente de contratação pública e acho que a lei fez muito bem de envolver todos os níveis organizacionais na execução dessas atividades relacionadas à contratação. Então, para tornar mais fácil de visualizar, né, esse planejamento organizacional ele é desdobrado nos diferentes níveis, estratégico, tático ou funcional e operacional, por meio de planos, criação de planos operacionais e execução de planos operacionais. A gente também tem desdobramento disso na cadeia de processos, né, os macroprocessos são afetados, os processos são também, algum desdobramento, são conectados aos objetivos, às atividades e às tarefas. Quando eu falo processo, eu não falo processo do SEI, que a gente dá o nome de processo administrativo de processo do SEI, eu estou falando aqui de sistema de processamento de informação ou de produção de entrega de produtos e serviços. O hospital universitário tem um processo de admissão do usuário, por exemplo. Tem um processo de atendimento, por exemplo, a demandas. Tem um processo de gestão e fiscalização dos contratos. Tem um processo, sei lá, de gerenciamento do setor cirúrgico. A universidade tem processos de admissão de estudantes, e assim sucessivamente. Cada unidade funcional que realiza uma atividade que, no agregado, contribui para a realização dos objetivos da universidade. Prestação do serviço de educação pública, gratuita, de qualidade, pesquisa, ensino e extensão. Beleza? Esse aqui é o macroprocesso ou metaprocesso da contratação pública, conforme definição do TCU. Planejamento, preparação, seleção, gestão e avaliação. Essa missão, visão, valores e objetivos estratégicos, eles também se conectam, né, com o macroprocesso. Essa é uma outra forma de ilustrar para vocês a importância da gente pensar a contratação não só como a fase preparatória, a fase de seleção, mas todo o processo extremamente conectado com os objetivos da organização. Eu dei essa volta toda, apesar de já ter mencionado, eu vou falar de novo, né, que várias ferramentas de gestão foram incorporadas, foram absorvidas pela nova lei, e isso vai nos impor, mais uma vez, de compreendermos essa linguagem com o seu devido sentido, né, o sentido que lhe é próprio, oriundo do campo da gestão. Por exemplo, gestão por competências, que diz respeito a você definir bem quais são as atribuições de um cargo, saber qual é o perfil humano para executar as atividades desse cargo e fazer o processo de recrutamento e seleção da pessoa com esse perfil, depende profundamente de gerenciamento de processos. Você precisa ter todos os seus processos organizacionais mapeados para que você consiga definir quais são as atribuições do cargo e as atividades e o perfil humano para fazer as entregas internas do processo. Então, a lei está pedindo tudo isso. Está pedindo realmente, e isso tudo depende, obviamente, da governança da alta administração. Tá bom? Como a gente pode imaginar, né, compreender dessa leitura, o planejamento é altamente, né, muito diferente da ideia do improviso, que volta e meia exibe, né, se manifesta, se materializa nas contratações públicas do Estado do Rio de Janeiro. Como eu mencionei para vocês aqui, uma das secretarias de Estado que eu faço consultoria jurídica, que tem um corpo funcional inteiramente composto por comissionados, só para ilustrar a questão do improviso, né? A gente tem alguns contratos importantes relacionados às atividades finalísticas. Eu vou ser bem vago aqui, porque eu não quero falar nada excedente, mas muitos dos contratos ou são emergenciais ou são prestações de serviço sem cobertura contratual. Mês a mês sendo aberto um processo no SEI para fazer termo de ajuste de contas. Chama-se improviso. Planejamento no direito. Planejamento no direito. Temos um antecedente histórico, o Decreto-Lei 267, que trata da organização da administração pública federal,
previa o planejamento como um princípio da administração federal, no entanto, não havia qualquer desdobramento, qualquer conexão expressa com contratação pública, era mais um princípio voltado à parte de gestão orçamentária e financeira. Na nova lei, foi consagrado como um princípio da contratação, no artigo 5º, como eu mencionei, e aqui é mais para os iniciados no direito, é uma diferenciação entre princípio e regra, mas o que vale aqui destacar é que o princípio do planejamento, ainda que conectado com contratação pública, lhe falta um pouco de densidade, de capacidade de guiar a nossa conduta. A gente tem só essa noção vaga de que a gente precisa tomar o cuidado de, sabendo que temos uma tarefa, uma função a executar, precisamos pensar em como fazê-la, né, com que meios executá-la antes de começarmos a execução. Mas o planejamento pode ser pensado, pode ser associado a diversos outros campos, né, do direito, como planejamento orçamentário, planejamento de força de trabalho, planejamento das contratações públicas via PCA, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e planejamento de contratação o cuidar da fase preparatória, né, na perspectiva microscópica do planejamento, como eu sinalizei para vocês. Então, aqui eu trago para vocês referenciarem depois uma definição jurídica de planejamento, quais são as ideias centrais que eu considero desse princípio, né, que é a gente focar nessa chamada racionalidade instrumental, que é a nossa capacidade de pensar no que fazer antes de fazer, tá bom? E aí a gente, já dentro do direito, a gente pode pensar o princípio do planejamento com duas perspectivas. Uma que eu chamo de floresta e a outra de árvore, tá bom? O primeiro, a floresta, é o planejamento de todas as contratações do órgão ou da entidade. O nível de análise pode ser considerado estratégico ou tático, funcional, como vocês preferirem. E o planejamento micro, do nível da, digamos assim, a visão da árvore específica, é o processo de contratação, né, da seringa, do material de sutura, da agulha, enfim, esses artefatos específicos para atender uma necessidade concreta do dia a dia, tá bom? O nível de análise é operacional, aí é chão de fábrica, aí é estudo de como elaborar ETP, ETR, mapa de riscos, tá bom? Vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, do PCA, porque, pelo que conversei com o time da DAF, já vem sendo feito na UERJ há pelo menos uns 3 anos. Desculpem, pessoal. O PCA é um instrumento de planejamento e de governança das contratações públicas que visa a estimar, né, com não necessariamente um grau de precisão muito exato, visa a estimar quantos contratos e quantas prorrogações contratuais a gente pretende fazer no exercício subsequente. Então, por exemplo, a Sublog deve ter divulgado recentemente o cronograma de elaboração do PCA agora, no primeiro trimestre, planejamento de contratação para 2025, tá bom? Ele tem conexão. Por que ele é importante? Porque ele tem conexão com o planejamento estratégico e também tem objetivos muito interessantes que são listados nos próximos slides. A origem do PCA é de acórdãos do TCU e de instruções normativas da União. A gente não precisa analisar nenhum deles, é só um informativo histórico, digamos. Ele vem mencionado em 5 dispositivos da nova lei. O artigo 12, inciso 7º, que é o primeiro deles, fala somente na possibilidade de instituição do PCA, mais o decreto estadual do PCA o impôs como obrigatório, inclusive se conectando com o planejamento orçamentário detalhado, que é uma nova ferramenta que o pessoal da Subplo passou a instituir, acho que em 2022. Uma questão importante, ele tem que ser mencionado na DFD e no ETP, e também tem que ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, coisa que eu já vi acontecer aqui na UERJ, porque eu encontrei um PCA do UP no PNCP. Os objetivos do PCA, vale a pena aqui a gente mencionar alguns deles, né? A racionalização das contratações, porque você permite ter uma visão sistêmica, né? O nível de análise é gerencial. Eu tenho meus objetivos organizacionais, eu preciso realizá-los por meio de contratações. Com o PCA, graças ao PCA e ferramentas de gestão, como painéis gerenciais, BI e essas coisas, a alta administração consegue avaliar se as escolhas das unidades demandantes estão coincidentes, estão congruentes com os objetivos organizacionais. Tá bom? Além disso, lógico, você consegue, com essa visão estratégica,
assegurar que não haja duplicidade de demanda por órgãos diferentes, que não considerem as demandas dos órgãos um do outro, de maneira conjunta, né? Além disso, já disse, alinhamento com o planejamento estratégico, subsidia a elaboração das LOAs. Um ponto importante aqui, que o TCU sempre considerou como fator que motivava, né, a necessidade do planejamento anual das contratações, evitar o fracionamento de despesa. Além disso, confere transparência, e uma coisa muito importante é sinalizar intenções para o mercado, os respectivos nichos de mercado, sinalizando que para 2025 a nossa intenção de contratar, sei lá, no PPA está prevista a expansão do espaço físico do UP, e além da obra necessária para a expansão do espaço físico do UP, eu precisar também de diversos equipamentos hospitalares, cama, leito hospitalar, etc. Enfim, eu não conheço, né, todos os artefatos hospitalares, mas imagina, se você já sinaliza, porque isso está no PPA, e você sinaliza isso no seu planejamento de contratação, o mercado já tem um indício, né, de que vai ter que se preparar. Se for uma contratação muito vultosa, de repente os interessados podem já tomar as providências para consultar fornecedores de materiais que eles não tenham, eventualmente se preparar para garantir liquidez financeira para participar da licitação e tudo mais. Então, é um aspecto bastante interessante do PCA. Importante para vocês aí que trabalham na elaboração do PCA, fazendo as DFDs, né, as demandas, os documentos de formalização, oficialização de demanda. Há alguns documentos que são, alguns elementos que são mais importantes para a criação do PCA, são esses aí que estão em vermelho. A estimativa de mercado é uma estimativa preliminar, e o parágrafo 1º do artigo 7º do decreto 48.760 diz claramente que a pesquisa de preço não é a mesma pesquisa que é exigida para a contratação concreta, tá bom? A pesquisa de preço é um negócio extremamente trabalhoso, né, previsto no artigo 23 da nova lei, mas essa é uma mera estimativa para a formação do PCA, tá bom? 3 coisas estão fora do PCA: informações sigilosas, as contratações emergenciais por razões óbvias, se é emergencial não tinha como estar previsto, e também aquelas em regime de adiantamento, que é aquela situação em que você entrega o numerário na mão do servidor para compra de realização de despesas miúdas de pronto pagamento, tá bom? Esse regime de adiantamento estava previsto no decreto 3147 de 80, e agora está nesse que eu mencionei para vocês no início da aula, o 48.999 de 2024, tá bom? Momento da elaboração do PCA, eu já sinalizei para vocês, como ele diz respeito ao exercício subsequente, ele obviamente ocorre no exercício anterior, e o cronograma é definido pela sublog, conforme previsto aí no artigo 8º, parágrafo 1º. Então, resumindo, pessoal, o PCA é um instrumento de planejamento conectado com o planejamento estratégico. Ele abarca todas as contratações e prorrogações, acho que isso que é importante mencionar para vocês. Na fase preparatória, ele tem que ser indicado nos documentos de formalização de demanda, ou como é usado aqui no Estado do Rio, documentos de oficialização da demanda, e tem que constar expressamente do estudo técnico preliminar, tá bom? Além disso, tem que ser publicado no PNCP, como eu havia dito. Sobre o PCA, alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza, vamos prosseguir, porque a gente ainda tem bastante coisa para falar. Sobre a fase preparatória, a gente tem bastante coisa para falar dos artefatos, mas eu vou ter que passar um pouquinho mais rápido para assegurar aqui a finalização do conteúdo, ou pelo menos chegar bem perto do final, tá bom? Então, com relação à fase preparatória, está prevista nos artigos 18 a 27 da nova lei, está regulamentada pelo decreto 48.816, e no que diz respeito à pesquisa de preço para obras, a gente tem especificamente 48.929, tá bom? É importante conhecer. Tudo o que diga respeito àquela questão do direito intertemporal, né, toda a fase preparatória e desdobramentos contratuais, como eu mencionei, serão regidos pelo regime anterior da Lei 8.666 e também pelo decreto 46.642, tá bom? Então, por exemplo, se eu publiquei no final se eu publiquei em 29 de dezembro de 2023 um edital com base na lei antiga, e eu ainda estiver enrolado na correção do edital, eu tiver que voltar atrás numa etapa da fase preparatória, eu vou continuar usando o decreto da fase preparatória anterior, 46.642, tá bom?
A fase preparatória, acho que a melhor definição que eu encontrei é essa, é o planejamento operacional da contratação pública. Enquanto o PCA é uma espécie de planejamento estratégico ou tático da contratação, a fase preparatória já é realmente a parte operacional, é chão de fábrica. E se nós pudéssemos resumir, né, tem muita coisa envolvida na fase preparatória, mas se a gente pudesse resumir, tentar encontrar o núcleo, o aspecto central, é a definição da melhor solução, a indicação dos parâmetros para a seleção do fornecedor e também a definição da dinâmica da gestão e execução contratual. Atuação da fase preparatória. O decreto da governança, 48.650 de 2023, fala da equipe de planejamento, que é composta pelo setor demandante e pelo setor técnico. Além disso, o decreto da fase preparatória estabelece que o agente de contratação participará também, sem prejuízo das suas funções, na etapa competitiva, também atuará na fase preparatória. Isso talvez seja revisto por causa do princípio da segregação de funções. Então, está havendo um debate dentro do governo para fazer uma alteração nessa atuação do agente de contratação. Embora eu diga um ponto que eu acho que vocês já imaginam, né? A segregação de funções diz respeito à distribuição de responsabilidades, mas não impede a integração de equipes, né? É interessante que o agente de contratação subsidie a equipe de planejamento com informações relacionadas à fase competitiva, por exemplo. Olha, essa cláusula do edital aqui gerou confusão, apesar de eles não terem impugnado no momento oportuno, acho que os licitantes não entenderam porque apresentaram a proposta de uma maneira errada, ou então o critério de seleção não foi apropriado. O agente de contratação subsidia, né, dá feedback para a equipe de planejamento para eventuais melhorias na elaboração dos artefatos em contratações subsequentes. Tá bom? Eventualmente, o gestor e fiscal do contrato. O João, acho que o João teve que ir. Está lá no final. João, a gente conversou no intervalo sobre a participação do gestor e fiscal do contrato na fase preparatória, não era isso? Produziu o TR, produziu o termo de referência. Melhor do que ninguém, provavelmente, se conhece o que é esperado do contratado. E o Manual de Gestão e Fiscalização do STJ, como o João bem trouxe, autoriza que quem fez o TR seja gestor ou fiscal do contrato, porque vai ser a pessoa com maiores condições, né, conhecimento específico do que tem que ser entregue pelo contratado. Então, mais uma vez, e vice-versa, né? Então, toda essa informação de gestão contratual contribui para a melhoria da definição do ETP, do edital, do TR. Essa troca de informações é importante. Então, a segregação de funções não é desintegração de equipes, tá bom, pessoal? A fase preparatória começa com o DFD, né, o documento de oficialização de demanda. Ele tem uma lista gigantesca de documentos, são 12 documentos previstos aqui. A Procuradoria ainda não fez o checklist, não está pronto o checklist baseado na nova lei. E aí eu vou tocar com vocês agora, falar um pouquinho de alguns artefatos que eu considero importantes. Todos eles são em alguma medida, mas alguns podem atrair mais questões relacionadas à tomada de decisão por vocês, né, quando vocês forem designados para a equipe de planejamento, tá bom? Então, acho que é importante a gente falar do ETP um pouquinho, da análise de riscos e do TR. Muito bem, pessoal, o ETP, a gente vai falar de origem, definição, conteúdo, a maravilhosa situação em que ele é dispensado ou é facultado, é importante saber, quem elabora e quem aprova, e como e quando se elabora o ETP. Sem me deter muito a isso, é só uma questão de interesse histórico. O ETP ele é uma espécie de confusão terminológica. Para quem trabalha com obras em engenharia, sempre existiu o tal do EVTEA, Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, que é feito com base em diversos estudos que são parte integrante do EVTEA. O EVTEA é um estudo completo que tem como resultado final, a conclusão desse estudo, afirmar conclusivamente se um projeto é viável economicamente, tecnicamente, ambientalmente ou não. O que aconteceu é que ao longo das interações entre o Tribunal de Contas da União e a Administração Pública Federal, via instruções normativas, é que o EVTEA, que é, digamos assim, o todo,
passou a ser chamado pelo componente, que é o ETP. O estudo técnico preliminar é um estudo componente do EVTEA. Então, na definição atual da nova lei, o ETP, na verdade, ele é o componente de estudos intermediários para os projetos mais complexos, que vai indicar, aí sim, a questão da viabilidade da contratação. A lei perdeu a oportunidade de fazer uma diferenciação interessante, né, de separar os estudos para aferir, para promover aprimoramento de contratações rotineiras da organização, contratos de terceirização, compras de materiais que são recorrentemente contratados, e diferenciar com os chamados projetos, né, que são aqueles trabalhos que vão resultar que produzem um resultado único, né? É temporário, é específico e produz um resultado único em termos de inovação de serviços, produtos ou obras. Esse tipo de projeto é que talvez em relação a eles é que faça sentido a gente pensar num estudo, um EVTEA, né, um estudo que apresente conclusivamente a opinião sobre a viabilidade técnica ou não. No entanto, a lei usou ETP para tudo, e aí coube ao regulamento estadual tentar amenizar um pouco a demanda, né, de trabalho que é necessária para fazer um estudo técnico preliminar, com a figura do ETP completo e do ETP simplificado. A gente vai chegar lá, tá bom? Então, com base no que está escrito no texto do decreto 48.816, a gente pode, ao invés de eu ler o artigo inteiro para vocês, a gente pode desdobrar nos elementos que parecem constituir a definição da ETP. Primeiro, ele é um documento obrigatório, entre aspas, porque ele pode, na verdade, ser dispensado ou facultado em certos casos. Ele evidencia o problema a ser resolvido e a sua melhor solução. Ele serve de base para a elaboração do anteprojeto, do TR e do projeto básico, conectando com o que eu respondi para um colega no primeiro tempo, concernente ao nível de detalhamento e especificação e, ao mesmo tempo, uma espécie de sombreamento entre itens. Tem coisa que eu falo no ETP que eu também vou falar no TR, mas tem coisas que eu falo no TR que eu não falo no ETP, e isso tudo vai, de uma certa maneira, especificando cada vez mais, tornando cada vez viável a gente botar o edital na rua para contratar alguma coisa. E aqui, ó, a parte final da definição é a parte que mais nos lembra o ETP, né, em relação ao chamado EVTEA, né, permite a avaliação pela autoridade competente acerca da viabilidade técnica e econômica da contratação. E aí, poxa, de 5 em 5 anos, ou às vezes menos, a gente vai lá e tem que fazer um novo edital para contratação de serviços terceirizados. Limpeza, predial, vigilância patrimonial, são contratações relativamente rotineiras. A gente precisa mesmo decidir concluir pela viabilidade ou não? A conclusão não parece fazer sentido. O que parece fazer sentido é você avaliar, olha, essa é uma necessidade contínua, a gente já sabe o que precisa, o mercado é maduro, só que dá para melhorar a definição do objeto, a gente pode especificar melhor as obrigações da contratada, a gente pode buscar o aprimoramento de uma contratação que a gente tem sempre que fazer na organização. Como eu mencionei, ele pode ser simplificado ou completo. Vamos falar do simplificado. O decreto não usa essa nomenclatura, eu usei só para tornar mais fácil a nosso trabalho de compreender o conteúdo, tá bom? Então, esse rol de incisos aí do artigo 7º, fazer ETP dá um trabalho danado e merece capacitação específica, pessoal. Esse panorama geral que a gente está fazendo aqui hoje, nem de longe serve para fins de capacitação específica para a confecção do ETP, tá bom? Nós temos aí, no simplificado, descrição da necessidade ou problema a ser resolvido, o relato descritivo acerca das contratações anteriores voltadas ao atendimento de necessidade idêntica ou semelhante atual. Nesse ponto aqui, parece ser uma espécie de elemento bem típico de operações da organização, ou seja, contratações recorrentes, serviços terceirizados que a gente está sempre contratando. Então, a gente vai descrever o que a gente fez no passado para saber como a gente pode melhorar no presente, tá bom? A demonstração da previsão no PCA, já tinha mencionado, as estimativas das quantidades a serem contratadas, estimativa preliminar do valor, justificativa para o parcelamento ou não, sempre eu dou como exemplo, né, isso aqui é uma espécie de decisão a ser tomada dentro de um documento maior, tem que ser decidido se vai parcelar ou não. Posicionamentos conclusivos sobre a viabilidade e o levantamento de mercado. Aí, o completo. Eu vou primeiro listar o que além disso que eu falei do simplificado, o completo tem que ter mais coisa,
E no próximo slide eu vou explicar em que situações o ETP completo é demandado. Então vamos lá, além disso, precisa de requisitos da contratação, descrição da solução como um todo, inclusive em relação às exigências de manutenção e assistência técnica, quando for o caso, demonstrativo dos resultados pretendidos, a obra, quero uma obra, o resultado pretendido é poder instalar o hospital universitário, sei lá, na expansão do hospital universitário. Não sei se faz sentido descrever os resultados pretendidos numa contratação de prestação de serviços rotineiros de limpeza e de vigilância patrimonial. Mas a lei exige, ou o decreto exige, providências a serem adotadas previamente em relação quanto à capacitação de servidores ou empregados, no caso de estatais, né, acerca da fiscalização e gestão contratual. Então, olha só que coisa importante, né? A gente está falando do macroprocesso com vários processos internos. Na fase de planejamento, eu já tenho que considerar se esse objeto é complexo, eu preciso considerar se eu tenho gente na casa com capacitação suficiente e adequada para realizar as atividades de gestão e fiscalização contratual. Contratações correlatas ou interdependentes. Se eu vou contratar uma solução de TI, eu preciso pensar também em contratações que sejam codependentes dessa solução de TI. Tá bom? Descrição de possíveis impactos ambientais também. Isso faz total sentido no caso de obras, né, intervenções no ambiente. E aí tem que colocar as medidas mitigadoras. Então, vejam, o trabalho de confecção de um ETP, sobretudo nos ETPs de projetos complexos, vai demandar a atuação de diversos servidores de uma equipe provavelmente multidisciplinar, porque não é esperado, não é razoável que um ou dois servidores tenham competência suficiente, eu falo isso na competência no sentido administrativo, né, ter os conhecimentos, habilidades e aptidões para fazer todas essas avaliações. E quando que o ETP completo é necessário? Essa é a pergunta importante, porque conhecer isso significa se submeter a um volume menor de atividade, né? Quando o valor estimado da licitação ou contratação direta superar 50% o subelemento da despesa, nas contratações de bens, obras e serviços especiais, inclusive de engenharia, contratações em que se vislumbre a possibilidade de reavaliar a solução da contratação prevista em contratos anteriores. Isso aqui é bem interessante, faz total sentido. Se a minha solução sempre foi a terceirização de serviços, e imagina, eu não sei, apareceu uma solução de mercado diferente. O momento, né, se eu preciso reavaliar se a minha solução passada era boa, aí realmente faz sentido eu fazer um ETP completo que considere a utilidade de continuar com o modelo antigo ou a vantagem, né, as vantagens e desvantagens de manter o modelo antigo ou adotar um modelo novo. Aí faz total sentido. Contratações que sejam dotadas de ineditismo e também nos casos em que o critério de contratações de bens, obras e serviços, inclusive engenharia, quando o critério de julgamento for melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, e maior retorno econômico ou maior desconto. Maior retorno econômico é um critério de julgamento aplicável somente a um tipo de contrato, que é o contrato de eficiência, um contrato em que o particular se compromete a prestar serviços, obras e eventualmente fornecer bens para que tenha como resultado a redução de despesa corrente da administração, e aí a remuneração do particular é baseada num percentual sobre essa redução de despesa corrente. Outras hipóteses ainda de obrigatoriedade do ETP completo, aquisições de bens que eventualmente possam ser classificados como de luxo. É um decreto, né, o decreto 48.322 de 2023, que estabelece o que é um bem de luxo para fins de contratação pública. Quando se vislumbrar a necessidade de audiência pública, fornecimento e prestação de serviço associado, um tipo de fornecimento específico criado pela nova lei. Aquisição ou locação de bem imóvel, quando você precisa decidir entre o que é mais vantajoso, alugar ou adquirir um imóvel com características que atendam à necessidade de administração. E aí esse tipo de avaliação tem que estar dentro de um ETP completo. Licitações internacionais não estão regulamentadas ainda, e sempre que houver a possibilidade de opção de compra ou de locação de bens. Tá bom? Aqui eu deixo para vocês, eu não vou descrever os itens da tabela, mas é uma tabela que ilustra como seria interessante pensarmos em estudos de viabilidade, ou melhor, ETP, que se
que pudessem ser diferenciadas em termos de aplicação para operações ou para projetos. Operações, atividades rotineiras de sustentação da administração. Projeto, aquela inovação, a busca temporária e específica de um produto final. Pode ser um produto, um serviço inovador ou uma obra, por exemplo, uma inovação na organização, tá bom? Vamos para coisa interessante também aqui, importante conhecer, né? Quando o ETP simplificado é dispensado. Nas contratações diretas, com base no artigo 75, inciso 3, que diz respeito à licitação quando ela é deserta, não aparece ninguém na licitação, ou quando todas as propostas são consideradas inexequíveis, ou estão em desconformidade com as regras do edital. Esse caso é um caso, então, em que você está dispensado até mesmo de fazer o ETP facultativo, até porque é uma hipótese de dispensa de licitação. Remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, previsto no artigo 90, parágrafo 7º também. O contratado abandona a obra. A gente ainda tem aquele rol, né, de licitantes que ofereceram propostas. A gente, mantendo o processo bem instruído, com um bom ETP, com um bom projeto básico, etc., a gente pode se direcionar, procurar os demais licitantes e fazer a proposta. E a gente não precisa fazer um ETP simplificado para isso, porque o projeto já existe. Essa hipótese aqui é importante vocês conhecerem, é o item C, a linha C, é dos cadernos de logística. Para pelo menos, acho que 10 serviços terceirizados, a Sublog da CEPLAG está terminando de criar e deve divulgar em breve, eu acho, modelos, cadernos eletrônicos de padronização, em que a vida de todo mundo vai ser extremamente facilitada, porque todos os artefatos da contratação pública estarão inteiramente padronizados ali dentro, inclusive a parte de pesquisa de preço. Então, para algumas contratações, a vida provavelmente vai facilitar bastante. Isso já é adotado em São Paulo há muitos anos. São os cadernos de serviços terceirizados em São Paulo, que foi feito com a Procuradoria e com a BESC, da Procuradoria de São Paulo, é claro. E agora está sendo finalmente trazida para cá, para o Rio. Vai certamente melhorar muito a vida de quem trabalha na fase preparatória, tá bom? O ETP simplificado, ele é facultativo nas contratações emergenciais. 75, inciso 8º. Antigamente era 24, inciso 4º, agora é 75, inciso 8º. E ele também, esqueci de falar, ele é dispensado também quando a gente está no uso, sou órgão participante de ata de registro de preços. Eu não preciso fazer ETP, o ETP já foi feito todo na fase preparatória da formação da ata. Tá bom? Finalizando aqui, ETP é elaborado pela equipe de planejamento e é aprovado pela autoridade competente, e aí isso vai depender das eventuais delegações internas aqui dentro da UERJ, tá bom? Quando se elabora, né, tem que ser elaborado observando como, né? Observando os procedimentos e modelos disponíveis no portal da rede logística, conforme previsto no artigo 12 do decreto da fase preparatória, e necessariamente de maneira prévia à elaboração do TR ou do projeto básico, e isso é importante, porque há decisões do Tribunal de Contas, por exemplo, sancionando o gestor que tenha feito o projeto, o ETP, posteriormente à preparação do TR e do edital, porque, na verdade, se ele é uma condição para você definir qual é a solução, se você fez o TR e o edital, você já definiu a solução sem ter feito a análise de viabilidade da solução anteriormente. Então, ETP posterior para validar o que foi feito no passado não é aceito, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês, não vou ler, não temos tempo, mas muito material, enunciados do Conselho da Justiça Federal, que reúne uma série de especialistas em contratações públicas, né, em matéria no campo do direito, para interpretar a lei e tentar formular pequenas orientações interpretativas. Vale a pena vocês conhecerem esses enunciados. Eu organizei aqui dentro do tópico da fase preparatória do ETP. Decisões do TCU, muitas decisões do TCU sobre ETP, riscos relacionados identificados pelo TCU, sempre ajuda na hora de vocês tomarem todas as cautelas necessárias, tá bom? Sobre análise de risco, pessoal, a gente vai falar também rapidamente, que já são 12h37, todos ansiosos pela partida para o almoço, e eu sei que, assim como vocês, eu também tenho uma caixa no SEI que me aguarda para avaliar a entrada, tá? Então, eu vou tentar acelerar, talvez eu não consiga finalizar, mas amanhã, fiquem tranquilos, a gente retoma de onde paramos e a gente vai até o final sem problema nenhum, tá bom?
Sobre análise de riscos, a gente primeiro tem que definir o que é risco, e aí eu peguei com apoio aqui uma instrução normativa conjunta do Ministério do Planejamento antigo, lá de 2016, com a Controladoria Geral da União, a CGU, que define o risco como a possibilidade da ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da organização. E o risco se diferencia de uma incerteza, por exemplo, porque ele pode ser mensurado em termos de impacto e probabilidade, tá bom? Gestão de riscos é um processo, né, contínuo de identificar, avaliar, tratar e controlar os potenciais riscos ligados à contratação pública. É uma obrigação da alta gestão, como previsto lá no artigo 12, parágrafo único da nova lei, e também previsto no 11 caput e no artigo 169, que fala justamente do controle da contratação. A definição, o que é um mapa de riscos? É o produto do trabalho da equipe que fez a análise dos riscos, tá bom? É um documento que materializa a análise de riscos e propõe mecanismos, né, controles capazes de mitigar as possibilidades ou efeitos da ocorrência do risco. Qual é o escopo, né? Para que serve? O que eu quero mensurar? O que eu quero identificar? Cada etapa, cada artefato deve já considerar riscos, mas o mapa de riscos especificamente, ele avalia riscos que são transversais, que atravessam toda a contratação pública, e eu listei aqui alguns exemplos. Só para deixar claro, são apenas exemplos, vocês podem, obviamente, no curso do trabalho de vocês, identificar outros riscos, mas aqui temos a ausência de servidores para compor a equipe de planejamento. Se for um projeto muito específico e muito complexo, pode faltar força de trabalho com a qualificação necessária para realizar, né, aquela fase preparatória de maneira qualificada. As alterações no escopo do objeto a ser contratado, atrasos na tramitação que, obviamente, impedem que a realização dos objetivos da organização sejam satisfeitos, né, dentro do momento apropriado, ausência de recursos financeiros e orçamentários. Esse é o risco de 2024. Se não acontecer agora, vai acontecer lá para o final do ano, quando todo o saldo orçamentário confrontado com o financeiro do Estado mostrar que, infelizmente, não há recursos. Provavelmente esse ano será um ano difícil, né? O conteúdo do mapa de riscos está previsto no artigo 14, parágrafo 2º da fase preparatória. A gente precisa identificar, avaliar os riscos e apresentar as soluções de tratamento dos riscos considerados inaceitáveis, tá bom? Pela definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos e suas consequências. A definição das ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos inaceitáveis se concretizarem. Assim, o que a gente vai fazer? Tá bom, estou planejando agora uma contratação que vai levar 6 meses do planejamento. Pode ser que quando eu soltar o edital, já não tenha mais saldo financeiro. E aí? Como é que eu faço, né, a ação de contingência? Porque vai faltar alguma coisa. É uma necessidade pública. A gente tem hospitais, unidades de saúde. Se faltar, o que eu faço? Essa é a definição da ação de contingência, tá bom? Definição dos responsáveis. Tem que ter dono, né? O controle dos riscos, mapeamento, monitoramento dos riscos pelos indicadores tem que ter responsável, pessoal. Mesma coisa, para a gente poder acelerar. Quem define e quem aprova, né? A equipe de planejamento, e aprovado também pela autoridade competente, conforme regras de competência, delegação de atribuições aqui internas da UERJ, tá bom? Importante e útil também para todos, né? A análise de riscos ela pode ser dispensada ou facultada nas mesmas hipóteses do artigo 11. Ó, o mapa de riscos eu trouxe aqui só para facilitar, né? Vou reler, né? No artigo 11, significa que o mapa de riscos é dispensado nas contratações de licitação deserta ou fracassada, tá bom? Nas contratações de baixo valor, são os incisos 1 e 2 de 75, na remanescente de obra, que eu já mencionei também no artigo 90, cadernos de logística, né? Se a Sublog já preparou os cadernos padronizados, a gente não precisa perder tempo mapeando os riscos, embora haja riscos que, mesmo estando no caderno, né, não estarão, os riscos de falta de recursos orçamentários ou financeiros, por exemplo, não está mapeado no CADLOG, tá? Isso vai ter que ser colocado. Mas facilita, certamente, torna o trabalho da elaboração do mapa de riscos menor. E também quando houver adesão à ata, ou melhor, órgão participante de ata. Também, como no caso do ETP facultativo, quando for contratação emergencial, e por razões óbvias, né, fazer esses artefatos dá trabalho, consome tempo,
e a gente, numa contratação emergencial, pode se ver diante, né, o risco de pessoas, bens ou serviços serem paralisados, né, serem paralisados, afetados ou paralisados, a expressão mais correta, tá bom? Sobre mapa de riscos é o que eu queria falar, e para vocês, né, o documento vai para vocês, né, pretendo fazer isso no final do dia, amanhã ou no mais tardar na segunda-feira. A gente tem aqui riscos relacionados, é um estudo feito pelo TCU, de riscos e controles das aquisições, é uma série de identificação de riscos incidentes sobre diversos aspectos das contratações, tá bom? TR, acho que a gente consegue finalizando pelo menos o TR. Depois do TR a gente vai para a fase de seleção já. TR tem esses componentes aí previstos no decreto da fase preparatória. A definição do TR a gente pode desmembrar do artigo 16. É um documento obrigatório para todos os processos licitatórios e contratações diretas para aquisição de bens e serviços. Se for obra ou serviço de engenharia, é projeto básico, tá bom? Ou anteprojeto, se a gente fizer contratação integrada, basta fazer o anteprojeto. Ele deve conter todos os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar o objeto da licitação, especialmente no que concerne aos requisitos de contratação e modelo de execução do objeto a ser contratado. Beleza? Elaborado com base no ETP, quando houver, ele também se alinha com o PCA e com outros instrumentos de planejamento. Qual é o conteúdo do TR? É uma lista bastante grande. E eu vou me abster de ler, porque no próximo item eu vou aprofundar alguns dos itens que eu considero mais importantes, tá bom? O item 3, que trata, por exemplo, da definição do objeto, ele fala da especificação do bem ou do serviço, e aqui ele faz uma ressalva, que eu tirei só para não ficar um texto gigantesco, mas ele faz uma ressalva, que essa especificação é necessário que consultem catálogos eletrônicos padronizados, como cada catálogo de logística da Sublog, e que haja justificativa, por exemplo, do motivo de se adotar o catálogo, porque é preciso saber se o item que a gente pretende contratar naquela contratação específica se ajusta com precisão ao item que está descrito no catálogo, tá? E aí eu já vi decisão do TCU sancionando, recomendando, não foi decisão não, foi aqueles riscos relacionados pelo TCU, ele fala de 2 riscos, de você não verificar o ajuste preciso entre o catálogo e o item a ser contratado, e também você deixar de consultar o catálogo. Então, consultar o catálogo é uma condição necessária. E é necessário também você registrar no processo, e pode ser uma coisa bem simples. A gente está falando aqui de uma linha de justificativa. Justifica rapidamente, o item se adequa precisamente pela razão disso, tá bom? Como eu falei, motivar não é necessariamente escrever textão de Facebook no TR ou no ETP. Fiquem tranquilos quanto a isso. Descrição pormenorizada, né, do item e considerando todo o ciclo de vida. Isso aqui se conecta, desculpem pessoal, isso aqui se conecta com aquela questão que eu mencionei para vocês, de a nova lei, né, incentivar a busca pelo um bom balanceamento entre qualidade do produto e o menor preço. Porque quando você leva em consideração todo o ciclo de vida útil do objeto, você vai restringir a competitividade, porque você vai excluir os fornecedores que forneçam produtos porcaria e vai selecionar fornecedores melhor. Só que isso tem que estar descrito pormenorizadamente no ETP, ou melhor, no TR. E depois a gente vai ver numa outra oportunidade que o dispositivo legal que prevê essa descrição, considerando o ciclo de vida, ele não foi regulamentado precisamente ainda, mas tem a possibilidade de vocês usarem diversos documentos, como séries estatísticas do órgão, por exemplo, na contratação do bem, estudos acadêmicos, estudos técnicos, para tentar fundamentar essa descrição que restringe um pouco mais a competitividade, tá bom? Determinação das quantidades. E vocês têm que justificar as quantidades apontadas, não pode simplesmente falar que pretende adquirir 50 mil material de sutura, né? Vocês precisam explicar por quê, e aí é extremamente exigente, né? Precisa que vocês demonstrem a estimação com base em técnicas quantitativas. Tudo isso no decreto estadual, eu sei que pode ser desanimador, mas a verdade é essa. Artigo 17, inciso 4, fala da descrição da solução como um todo e modelo de execução do objeto,
A gente tem aqui prazos de início e término, indicação dos locais de entrega dos produtos e execução dos serviços, considerações sobre necessidade de manutenção e assistência técnica, falar da necessidade e especificar que tipo de acordo de nível de serviço vai ser adotado. Para quem não conhece, o acordo de nível de serviço é um instrumento que é utilizado na gestão e fiscalização contratual para assegurar que o objeto está sendo executado de maneira precisa, com conformidade precisa em relação ao contratado. E aí o ANS é instrumento, a gente vai atribuindo pontos ao contratado. Se a pontuação for 100%, o contratado recebe 100% do acordado, mas se o contratado executar abaixo do 100%, existe um abatimento, um desconto no pagamento. É uma forma de remuneração por resultado, entendeu? Critérios de medição de pagamento também tem que estar previstos no TR. O inciso 5º fala dos requisitos da contratação, falar sobre garantia contratual, a gente mencionou esse assunto aqui hoje. A indicação de marca ou modelo, ou o contrário, a vedação da utilização de marca. Modelo de gestão do contrato, exigências de habilitação, que obviamente interferem na quantidade de concorrentes, de participantes da licitação. Obrigações da contratante e da contratada, e se houver minuta padrão, deverão ser descritas, né, no TR apenas, como eu mencionei no primeiro tempo, né, quando tem minuta padrão, descreve apenas aquelas obrigações concernentes ao contrato específico. Então, a nossa felicidade de saber que existem cadernos de logística aumenta, porque nem isso vai ser necessário descrever, porque já vai estar descrito no TR padronizado da Sublog, tá bom? Previsão também de percentual mínimo de mão de obra, né, de mulheres que sofreram violência doméstica ou oriundos ou egressos do sistema prisional. Até isso tem que ser considerado no termo de referência, pessoal. Inciso 6º, forma e critério de seleção. Aqui a gente está falando mais da fase competitiva, né? Modalidade, critério de julgamento e modo de disputa, e como esses elementos combinados formam o melhor instrumento para a seleção da melhor proposta. A turma da DAF também ficou em silêncio enquanto eu falava isso, e eu só imaginava a tristeza da equipe de ver a quantidade, né, o volume de trabalho que é necessário para fazer um TR em conformidade com a legislação, e realmente é muito trabalhoso, pessoal. A vedação, a participação de empresas em consórcio, as condições da subcontratação, acho que o assunto surgiu aqui na manhã, e, por fim, estabelecimento das hipóteses previstas, né, de benefícios, né, os privilégios das microempresas e empresas de pequeno porte, tá bom? Está na Lei Complementar 123. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta. Aqui vai falar do prazo de validade das propostas, as condições das propostas. Essa parte aqui diz respeito ao momento em que o agente de contratação vai avaliar se a proposta apresentada está em conformidade com o que está estabelecido nesse item aqui, tá bom? Aqui a gente fala da possibilidade, por exemplo, de a proposta ser submetida a uma prova de conceito, a uma avaliação de conformidade com alguns parâmetros que a administração acha importante, tá bom? E aqui o decreto, me parece, eu deixei em vermelho para me lembrar de falar, porque o decreto parece ter ido um pouco em contraste com o que está no artigo 60 da lei. O artigo 60 fala dos critérios de desempate. Obrigado, bom dia, ou boa tarde já. Fala dos critérios de desempate e, na verdade, o texto da lei fala expressamente que é na ordem ali estabelecida. A gente vai ver isso no início da aula de amanhã. E aqui o decreto parece ter modificado, tá? A ordem, não sei, eu tenho que rever. Orçamento estimado e sigiloso, e definição sobre o sigilo do orçamento. Orçamentação na nova lei também é extremamente complexa, e eu não vou falar desse assunto aqui hoje, porque tem uma série de fontes de consulta na ordem estabelecida no decreto que devem ser consultadas, essas fontes, tá bom? Isso tudo tem que ser estabelecido no TR, no termo de referência, que também é elaborado pela equipe de planejamento e aprovado pelo órgão, pela autoridade competente. Sobre TR, também tenho diversos acordos e riscos relacionados do TCU, e aí a gente finalmente acaba a fase não acaba a fase preparatória exatamente, um dos aspectos que você tem que definir no TR, como a gente viu, é modalidade, critério de julgamento e modo de disputa. Eu vou falar hoje aqui só de modalidade, porque está acabando o nosso horário. Amanhã eu retomo de onde paramos e finalizamos o nosso curso, tá bom? Então, sobre modalidade de licitação, a gente tem, como eu mencionei no início da aula, né, tem 5 modalidades. Modalidade de respeito ao procedimento, né, a forma de condução, qual é a sequência de atos que são praticados
para a seleção do fornecedor ou do prestador de serviço ou do empreiteiro. Tá? E a gente só tem 2 regulamentadas até o momento, motivo pelo qual eu não vou perder tempo falando das que ainda não foram regulamentadas, tá bom? Temos o pregão e a concorrência. O pregão só pode ser para contratação de bens e serviços comum ou serviços comuns de engenharia, previsto no artigo 29, parágrafo único da nova lei. E o critério de julgamento do pregão é sempre o menor preço ou maior desconto. Não pode ser outro. O que é o bem e serviço comum? É aquele cujos padrões de qualidade e desempenho podem ser objetivamente descritos no edital e que o mercado relevante consegue perfeitamente compreender com base nessa descrição. Tem uma conexão entre o que você é capaz de fazer no edital e aquilo que o mercado, depende da maturidade do mercado empresarial, na área de serviço, na área de fornecimento de bens ou na área de obras, tá bom? No caso, na área de obras não, porque não pode, mas beleza, mas na área de bens e serviços, melhor dizendo, tá bom? Já a concorrência é uma modalidade de licitação que pode se valer de todos os critérios de julgamento previstos na nova lei e que segue o mesmo rito procedimental. É um debate no direito sobre o porquê de manter 2 modalidades diferentes se elas têm o mesmo procedimento. Na Lei 8666, vocês devem se lembrar que a concorrência antiga, ela tinha primeiro a fase de habilitação, aí tinha recurso contra a habilitação, aí depois de resolvidos os recursos, inclusive judiciais, aí vinha a fase de julgamento, aí tinha recursos sobre o julgamento. Acabou com isso. Agora, primeiro, quem apresentar a melhor proposta ou a melhor combinação de técnica e preço vai ter os seus documentos de habilitação avaliados. Então, primeiro você ordena, qualifica as propostas e depois você faz a habilitação. E a fase recursal é única, então o procedimento está unificado. Está igualzinho o pregão. Também vai ser eletrônico, primeiro pode inverter a fase se precisar, mas o importante é que ele vai ser sempre eletrônico, somente excepcionalmente vai ser presencial. E se for presencial, tem que filmar, tem que documentar e tem que colocar no processo SEI depois, tá bom? Essas aqui são as diferenças do pregão e da concorrência, fica como registro para vocês. E, pessoal, dado o que estamos já são 12h55, eu não quero começar um novo tópico e não terminar agora. Então, acho que vale a pena a gente fechar por aqui. A gente continua tranquilamente a partir do critério de julgamento e termina amanhã, tá bom? Sim. Esse material do curso, em termos de disponibilização, a Bruna me ajudou aqui, vai ser enviado por um e-mail, né? E também vai constar do processo SEI, que eu tenho o número aqui. Mas eu vou passar o material, como eu falei, ou sexta-feira à tarde, ou até segunda-feira, passo por e-mail para a Bruna e para a Suelen, e também deve estar no processo SEI da minha contratação, tá bom, pessoal? Obrigado. Desculpa, eu sei que é maçante, a leitura de lei é extremamente cansativo e às vezes é extremamente tedioso, né, o negócio. Mas, a verdade seja dita, para quem trabalha com contratação pública é absolutamente imprescindível, não tem jeito, pessoal, tem que conhecer a legislação. Pode falar. Não, você, em princípio, você pode escolher marca, se você conseguir justificar. Por exemplo, no artigo 40 da lei, que fala especificamente de regras específicas para compras, se admite, não me recordo agora se era no 49, existe a possibilidade, ainda que excepcional, de definição de marca, desde que você justifique. O processo de padronização, por exemplo, dentro da cadeia de suprimentos do UP, por exemplo, pode ser o caso que existe, sei lá, um catéter específico que seja codependente de um outro produto para a gente poder fazer um procedimento cirúrgico. Sei lá, estou imaginando aqui, tá, pessoal? Não tem especialidade técnica nenhuma na matéria. Se houver essa dependência, eu não vou licitar, pessoal, um produto de diversas marcas se quando chegar na hora de conectar o produto com o outro não funcionar, entendeu? Então, é perfeitamente possível, e a lei admite, que o processo de padronização, por exemplo, sirva de justificativa para a escolha de marca, entendeu? Marca também pode ser indicada como referência. Por quê? Porque é uma forma de você facilitar o conhecimento do mercado do que você quer contratar. Eu quero contratar material de sutura, conforme fornecido pelo fornecedor Kramer, que acho que existe um fornecedor do UP chamado Kramer.
eu não sei nem se é bom, tá, pessoal? Estou só chutando aqui porque foi o nome que me veio à mente. Se para vocês o padrão Kramer for muito bom, fazendo o seu trabalho de motivação no ETP e no TR, você consegue justificar e obter produtos cujo padrão de qualidade e desempenho sejam aproximados ou idênticos ao do Kramer, ou até mesmo contratar o Kramer, entendeu? Isso aí, a elaboração sobre as possibilidades, né, os limites e possibilidades da padronização, da escolha de marcas, eu acho que é um tipo de aprofundamento que a gente não tem como ter aqui. Mas ainda assim, acho que eu consegui responder, tirar a sua dúvida, e para mim isso só reforça tudo que a gente viu na turma da DAF. Cada hora que a gente vai passando por uma etapa desse macroprocesso, a gente vai identificando complexidades que, ao meu ver, revelam sempre a necessidade de fazermos cursos de capacitação específica que não necessariamente vão ser comigo, muito pelo contrário. Eu acho que precisa de um profissional com experiência na confecção de ETP e TR para apoiar vocês, que aí faz oficina. O que é uma oficina? É botar a mão na massa. Pessoal, olha só, a gente vai falar da parte chata do TR, que é ler documento, mas a gente vai terminar a aula, a capacitação, com vocês produzindo TR comigo. Pô, aí é maravilhoso. A pessoa tem experiência, conhece entendimento do Tribunal de Contas, sabe como é que é o controle interno e vai ajudar vocês olha, essa justificativa está apropriada. Não, aqui você direcionou demais. Enfim, coisas do gênero. Mesma coisa para gestão e fiscalização contratual. Eu vou dar uma pincelada com algumas informações, mas é uma tarefa extremamente demandante dos servidores que ocupam que desempenham essa tarefa. E mais, se vocês forem no decreto 48.817, 2023, que regulamenta a gestão e fiscalização contratual, vocês vão ver que é um rol de 32 incisos, 32 atribuições do gestor contratual. Eu não decorei ainda, tá? Eu sei por alto o que o gestor contratual tem que fazer. E eu não vejo nenhum problema em não saber, porque o documento está aí para isso, a gente vai lá e consulta. Mas para fins de capacitação específica, o ideal o que é? É alguém que já tenha sido gestor do contrato, entendeu? É alguém que já tenha se visto diante do dilema de, pô, esse caso aqui de supressão de acréscimo está fronteiriço. Eu não sei, o que eu faço? É um processo decisório, é uma decisão que é responsabilidade do gestor. Conveniente que seja também alguém que tenha sido fiscal, ou que pelo menos tenha sido gestor e tenha trabalhado muito diretamente com vários fiscais, porque vai saber dos desafios concretos do fiscal, entendeu? Por isso que eu insisto, esse curso está sendo ótimo, acho que teve um excelente retorno da turma da DAF, eu espero que vocês estejam gostando, apesar de reconhecer que é extremamente maçante ficar passando por item de ETP e TR, mas é para ser a semente aqui, para vocês depois demandarem as respectivas unidades, capacitação específica para cada uma dessas etapas, tá bom? Agradeço pela atenção, todo mundo com fome, amanhã a gente retoma com mais gás às 9 da manhã, tá bom? Foi um prazer estar com vocês aqui, pessoal, valeu! De nada. Prazer, Nádia. Valeu. Prazer em conhecê-la. Manda um abraço para o Jairo, né?